Autorregulada, atividade 1, quarto bimestre, terceira série. Estamos aqui com as atividades que falam do texto opinativo, que é a primeira aula dessa apostila autorregulada do quarto bimestre. Então veja bem, nós temos o texto Todo ponto de vista é a vista de um ponto, e a respeito dele que nós temos as primeiras perguntas. É de Leonardo Boff, tirado do livro A Águia e a Galinha. Número 1. Retire do texto um trecho em que o autor diz que a interpretação é algo individual, ou seja, cada pessoa interpretará um texto de acordo com as experiências pelas quais passou. Primeiro trecho que eu posso tirar: cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Segundo trecho: para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Terceiro trecho: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Questão número 2. Leia o trecho. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Os textos opinativos geralmente tratam de assuntos de interesse geral, embasando as opiniões em fatos e informações importantes socialmente. Podemos então deduzir que o autor leva em conta um olhar também social para seus textos? Justifique. Sim, o autor de um texto opinativo escreve reconhecendo o ponto de vista social sobre o assunto e reforçando ou até mesmo podendo combatê-lo em parte. Questão 3. Ao ler um texto opinativo, um editorial, um artigo de opinião, uma carta ao leitor, etc., para uma atividade de interpretação, o aluno precisa estar a par dos acontecimentos sociais, culturais, políticos, econômicos, científicos e tudo mais que afete a vida humana em sua comunidade, ao seu redor, direta ou indiretamente. Qual parte do texto confirma essa afirmativa? Aquele trecho, né? Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Texto para a questão 4. Haverá um mapa para este tesouro? É um texto aqui que fala de diversidade biológica. E a questão 4 diz: diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Esta parte do texto expressa a opinião do autor ou traz uma informação, um conceito? Justifique. Esse trecho não traz nenhum posicionamento do autor. Ele apenas apresenta uma definição de diversidade biológica. 5. Todos sabem que a pior atitude é matar a galinha dos ovos de ouro. Portanto, precisamos saber de onde vêm os ovos e como cuidar da galinha e fazê-la reproduzir para que possamos transmitir essa riqueza como herança. No texto, a quem se refere o autor ao falar de ovos de ouro e da galinha? Ao falar de ovos de ouro, o autor se refere aos recursos naturais explorados no país. Ao falar sobre a galinha, ele se refere às fontes desses recursos. Temos aí, então, a correção de mais uma atividade. Te aguardo numa próxima oportunidade.